E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda. Eu sou Miranda e no vídeo de hoje nós voltaremos a falar sobre a DC Studios. Nos últimos dias a gente teve uma entrevista coletiva do James Gunn lá dentro da sede lá da Warner, da DC, conversando um pouco sobre o filme. Ele chamou os jornalistas para dar atualizações sobre os projetos, sobre como é que está o desenvolvimento de cada um dos projetos. Eu não fiz um vídeo aqui no canal comentando um pouco se isso poderia ter acontecido. Eu lembro quando surgiu essa informação, acho que foi na sexta-feira passada, surgiu essa informação de que teria um evento da DC, que eles estariam desenvolvendo um evento e que teria novas informações. Mas isso não foi uma informação oficial, não teve realmente nada oficial sobre isso, eram insiders trazendo informações, então eu não comentei nada sobre isso, né? Eu deixei um pouquinho de lado. E aí depois, realmente agora, teve realmente oficialmente, teve muitas informações, então nos próximos dias, galera, pode ficar tranquilo que vai ter muitos vídeos aqui no canal sobre vários projetos, várias novas atualizações, anúncios de projetos que a DC fez nesses últimos dias. O James Gunn deu muitas entrevistas, falou muito sobre o DCU e sobre qual que é a ideia dele para esse universo DC. Então vai ter muitos vídeos aqui no canal comentando sobre cada um desses vídeos e tal, são informações. Eu não quero fazer um vídeo gigantesco comentando sobre tudo, porque eu acho que a gente tem que deixar cada espaço para conversar sobre cada um dos temas e tal, pra gente pensar um pouquinho e não fazer tudo corrido. Então eu vou fazer devagarinho, vou lançar um vídeo assim comentando sobre cada coisa de cada vez. E aí, ele também comentou um pouquinho sobre qual que é a ideia do James Gunn sobre o universo compartilhado e qual que seria o ponto de finalização desse, eu acho que muito possivelmente ele falou sobre esse primeiro capítulo, né, sobre o Deuses e Monstros, e qual que é a ideia deles para chegar nesse final. Tem muita especulação de como é que isso pode ser que aconteça, e agora o James Gunn explicou um pouquinho, ele e o Peter Safran, né, deram essa coletiva, e comentaram um pouquinho sobre qual que é a ideia deles para chegar nesse final desse universo, desse primeira parte desse universo compartilhado. Então vamos dar uma olhada nas novas informações aqui e ver o que é que a gente pode esperar do DCU e sobre como é que pode ser que finalize essa história. Mas antes de começar o vídeo, aquele recadinho de sempre, galera, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, gostam de análise de filmes, análise de séries, vídeos comentando notícias de cultura pop, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like do vídeo também que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo. Então vamos lá comentar um pouquinho sobre as novidades sobre o DCU. Tem muita especulação sobre como é que vai funcionar esse universo compartilhado da DC, sobre quais são os planejamentos da DC, sobre qual que é o caminho que eles vão perseguir. A gente teve anúncios oficiais de filmes assim bem questionáveis nos últimos dias, né? A gente teve anúncio lá do filme do Sargento Rock, filme Cara de Barro, são personagens assim bem pequenos e que eu não acho que mereçam projetos solos. Eu acho que tem personagens bem maiores que merecem projetos solos. Eu não acho que eles tiram a possibilidade de fazer filmes de personagens maiores, mas nesse primeiro momento eu gostaria de ver personagens maiores ganhando filmes para depois você expandir e trazer histórias um pouquinho diferentes dentro desse universo compartilhado. E aí, o James Gunn e o Peter Safran deram essa entrevista coletiva comentando bastante sobre os projetos deles, sobre qual que é a ideia para eles desse universo compartilhado, sobre qual o caminho que eles vão seguir e sobre, eles já têm, obviamente, eles têm que ter a ideia de qual que vai ser a finalização dessa primeira parte, né? Pela entrevista, pelo que eles deram, que eu vou comentar um pouquinho para frente, é a finalização desse primeiro capítulo, né, do Deuses e Monstros, qual que é o objetivo deles e qual que é o caminho deles, qual que é a ideia deles de grande crossover que eles vão fazer para esse universo compartilhado. Vamos dar uma olhada nessas novas informações aqui e ver o que é que a gente pode esperar nesse universo. A gente tem uma expectativa muito grande com o novo filme do Superman, mas a gente já tem que olhar lá para frente e ver qual que vai ser realmente, qual que é o caminho que eles vão seguir e para onde, qual que é o objetivo deles dentro desse universo compartilhado. Vamos dar uma olhada aqui, depois eu comento um pouquinho mais sobre o que a gente pode esperar. Aqui, galera, eu peguei as informações aqui no site O Vício e eles falam que DCU terá arco de 6 anos e clímax no estilo Vingadores Ultimato. Cara, grandes nomes aqui, grandes nomes. Falando primeiro que o começo, que o DCU terá um arco de 6 anos, então, tipo, eu acho que esse arco seria equivalente a uma construção de 6 anos, né, acho que desse primeiro capítulo, Deuses e Monstros, e o clímax que vai ser no estilo Vingadores Ultimato. Cara, quando você coloca Vingadores Ultimato e um clímax de estilo Vingadores Ultimato, tendo cuidado, cara, muito cuidado mesmo, porque a Marvel, para chegar nesse ponto de Vingadores Ultimato, eles tiveram que fazer 11 anos de universo compartilhado. Eu não sei se em 6 anos de universo dá pra você fazer uma coisa assim, sabe? Vamos ver, vamos aguardar, mas depois eu comento um pouquinho mais. E aqui nas informações eles falam: em evento realizado para a imprensa nos escritórios da Warner Bros. Pictures, James Gunn e Peter Safran confirmaram que há a intenção de desenvolver um arco de 6 anos no DCU, culminando em um clímax no estilo Vingadores Ultimato. E aqui também eles comentam, né, que embora haja conectividade entre filmes e séries para entregar a sensação de universo compartilhado, a dupla não quer que cada entrada pareça um capítulo de uma história maior. Pra mim é um erro, porque eu acho que tem que ser. Porque é um universo compartilhado, cara. Infelizmente é um universo compartilhado, eu não acho que isso é a forma ideal de se assistir cinema e se assistir filmes, mas é o caminho que a gente tá, é a forma que a gente vê cinema hoje em dia, e para o universo compartilhado funcionar, tem que ser desse jeito, cara. Tem que ser desse jeito. Mas vamos ver na fala aqui como é que eles pensam isso, né? Eles falam aqui:
permanecemos firmes em que cada um desses projetos funcione como algo independente. Isso eu concordo. Eu acho que cada projeto tem que funcionar de forma independente, tem que ter a sua própria funcionalidade, tem que fazer parte de um universo maior, tem que realmente fazer parte de um universo maior e se encaixar no universo maior, mas tem que formar de forma independente que a pessoa que está lá no cinema e vai assistir o filme, entenda o filme sem precisar ter assistido outros 5 filmes e outras 5 séries antes. É o maior problema que a gente está vendo hoje em dia na Marvel Studios. Mas isso é um ponto que depois eu vou explicar um pouquinho mais, que eu acho que é muito difícil o universo compartilhado funcionar sem você ter realmente um universo compartilhado que se interage o tempo todo, sabe? É esse que é o problema. E aqui o James Gunn continua falando. Você pode assistir apenas Superman ou assistir agora Lanternas, não é preciso assistir ambos. Mas se puder assistir ambos, haverá coisas especiais ali para as pessoas que fizeram isso, né? E também eles comentaram que o objetivo deles é que tem um clímax no estilo Vingadores Ultimato e tal. Então vamos ver, vamos guardar. O que ele mais comentou aqui também é que eles não querem que cada projeto seja uma pequena parte de uma grande história que você não pode perder de jeito nenhum. Eu acho que esse é o grande mérito da Marvel Studios de forma geral, que ele fez isso, que deu muito certo, é que cada projeto funcionava como uma grande história, que cada projeto se conectava de alguma forma naquela grande história que levava até Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Mas é aquilo que a gente fala. Vamos ver o que eles fazem aqui. Então, são informações interessantes, eu acho legal eles irem por esse caminho. Eu não sei como é que eles vão fazer isso, ainda tem uma certa dificuldade. Claro, a gente não tem praticamente nada sendo lançado ainda, mas eu ainda tenho uma certa dificuldade de ver como é que isso pode funcionar dentro do macro maior, porque eu acho que tem projetos muito aleatórios sendo feitos. Eu acho que Lanternas, apesar de que eu acho que vai ser uma história muito conectada ao universo compartilhado, por ser série, eu tomaria um pouquinho de cuidado, porque série não é todo mundo que assiste, o público maior não está assistindo as séries, então eu tomaria um pouco de cuidado sobre isso. Mas interessante, mostra que na finalização dessa primeira parte, ele chega no momento meio Vingadores Ultimato, mas eu tenho minhas dúvidas se isso realmente é possível. Então galera, a gente tem que pensar que Vingadores Ultimato, ele funciona do jeito que ele funciona, porque a gente teve 11 anos de construção de universo. 11 anos de construção de universo até chegar a Vingadores Ultimato. A gente teve toda uma conectividade gigantesca com os maiores personagens durante 11 anos, sabe? Foi uma conexão gigantesca, uma conexão que levou bastante tempo para ela ser feita entre esses personagens e que deu muito certo, sabe? Por isso que Vingadores Ultimato ele funciona tanto pro público, tanto, e deu tanto certo, e as pessoas amaram tanto o filme, mesmo o filme não sendo tão bom. Eu já comentei aqui no canal, na tier list que eu fiz do MCU, que ele não é um filme tão bom como todo mundo acha que ele é, mas ele é um filme que pra dentro da história e dentro do universo compartilhado, ele funciona muito bem, sabe? Ele funciona muito bem. Só que aquilo, para chegar em um clímax estilo Vingadores Ultimato, teve que ter 11 anos de construção. Eu não sei se 6 anos de universo compartilhado, sendo que, sei lá, nesse meio tempo você vai ter um filme do Superman, um filme do Batman e um filme da Mulher Maravilha. Um filme de cada personagem vai poder ter essa conexão. Eu não sei se vai acontecer algum crossover entre esses personagens antes, ou eles já pensam no primeiro crossover no filme da Liga da Justiça, que eu acho que esse grande clímax que eles estão falando vai ser o filme da Liga da Justiça realmente, não tem como escapar disso. Obviamente o grande clímax tem que ser um filme da Liga da Justiça. Você não vai fazer um filme do clímax, um filme, sei lá, um filme solo de cada personagem, em que vai aparecer um personagem e talvez apareça 10 minutos no filme. Obviamente vai ter o clímax maior, que esse objetivo que eles têm é o filme da Liga da Justiça. Tem que ser um filme da Liga da Justiça. Agora eu não sei como é que isso pode funcionar. Eu tenho minhas dúvidas se realmente dá pra fazer isso em 6 anos. Eu acho que essa primeira parte você tem que fazer uma construção e tal, tem que ser importante. Não, cara, esse que é meu maior problema, que é uma coisa que eu não gosto. Não faz comparação, cara. Faz o teu próprio universo compartilhado. Não tenta trazer. Eu sei que você tá tentando vender isso pros acionistas, vender isso pro público geral. Ó, seguinte, nosso objetivo é isso aqui. É para o público que não é tão ficcionado nessa parada, que não tem tanto conhecimento, para eles entenderem qual que é o objetivo final. Eu entendo isso. Mas é meio complicado quando você colocar, vai ser um clímax estilo Vingadores Ultimato. Apesar de eu gostar muito e de eu achar que você mostra realmente que você quer fazer algo grande e fazer algo muito forte, agora nesse momento, sendo que não saiu nenhum projeto ainda, só a animação Comando das Criaturas, que é uma coisa bem pequena, não dá pra gente ter uma noção de como é que isso pode funcionar. E se você solta essa informação muito antes, porque, cara, 6 anos, a gente tá falando aqui em 2030, 2031, pra isso acontecer. Eu acho que é você prometer uma coisa muito antes, sabe, do que realmente pode acontecer. Eu tomaria um pouquinho de cuidado. Eu entendo qual foi a ideia deles, qual é a proposta deles, mas eu tomaria um pouquinho de cuidado. Agora, em relação a eles falarem que cada projeto pode funcionar independente, eu tenho opiniões conflitantes em relação a isso. Porque, primeiro, eu acho que sim, obviamente, cada projeto tem que funcionar de forma independente, tem que você pegar, assistir o filme e ele funcionar por si só como um filme. Mas a gente tem que lembrar que é muito difícil o universo compartilhado funcionar desse jeito. Vamos lembrar qual foi o erro do DCU, do antigo universo DC. Eram que depois da saída do Snyder ali em Liga da Justiça, depois que ele saiu do projeto e tal, o Hamada entrou, né, o Walter Hamada entrou dentro como chefe da DC. E qual que era a ideia do Hamada? Vamos fazer projetos isolados,
que tenham pouquíssimas ligações e que talvez no final a gente tenha uma grande conexão que faça um grande crossover entre os personagens, que na época eu acho que era o Crise nas Infinitas Terras. O objetivo do Hamada era esse. Era isso, era fazer um monte de projetos isolados, sequências de personagens isolados que não conversavam entre si e que não tinham uma grande história sendo contada de forma mais óbvia para todo mundo, e chegava no final e eles iam se juntar todos em um grande crossover. Esse era o objetivo do Hamada. Eu tenho um pouquinho de medo e um pouco de receio com essas últimas falas que a gente teve de James Gunn, desse também ser o plano de James Gunn, fazer projetos solos, projetos isolados, projetos que não tenham uma conexão gigantesca, que as conexões sejam conexões mínimas, e ninguém veja, o público geral não veja qual que é o grande plano final, sabe? Vamos lembrar lá na Marvel que quando saiu o Homem de Ferro 1, a gente já sabia no final de Homem de Ferro 1 que o objetivo final dessa primeiro grande momento da Marvel era em Vingadores. No final, na cena pós-créditos, aparece lá o Nick Fury falando pro Homem de Ferro, falando pro Tony Stark, ó, você sabe sobre a iniciativa Vingadores? Então, no primeiro projeto, a gente já sabia qual seria o objetivo final dessa primeira grande fase, sabe? Eu tenho um pouquinho de medo. Claro, a gente vamos aguardar, o filme do Superman ainda vai estrear, mas eu tenho um pouquinho de medo da DC começar a lançar filmes muito aleatórios e filmes que pareçam não se conectar, que eles só queiram ser cult, só queiram ser artísticos e projetos muito bons, e no final, que é o que importa, é um universo compartilhado, cara. No final, o universo da Marvel deu tão certo, fez tanto dinheiro, por quê? Porque era um universo compartilhado em que os filmes se conectavam e você tinha um grande objetivo final, que era Vingadores Guerra Infinita, que era enfrentar o Thanos, que era ter toda essa saga, a finalização das joias do infinito. Eu tenho um pouquinho de dificuldade ainda, claro, a gente ainda não viu nenhum projeto sair, a gente tem que aguardar os projetos sair. Talvez, com o lançamento do Superman, a gente olhe e fala, ah, é isso. Esse é o grande objetivo deles no final. Ou talvez não sei como é que eles podem fazer isso, sabe? Mas eu tenho um pouquinho de pé atrás, porque eu acho que a única fórmula que a gente teve de universo compartilhado que deu certo realmente, que deu um grande sucesso, foi a Marvel, foi o MCU. E o que a DC tentou fazer? De fazer projetos isolados, que algum dia talvez se conectem em uma história maior, não deu certo. O DCU não deu certo. O interesse do público pelo DCU, ele foi cada vez caindo mais, até chegou um momento lá em 2023 que as pessoas não estavam nem aí mais e não queriam mais assistir esses filmes, porque não tinha mais sentido assistir esses filmes. Mesmo alguns filmes sendo legais, não tinha mais uma grande história que estava sendo contada, nem um grande objetivo que estava sendo contado, e não estava claro para o público. Então é a única coisa que eu tenho medo, estou um pouquinho receoso, mas continuo muito animado com o universo DC, mas eu só queria que a DC fosse um pouquinho mais clara em relação a isso e mostrasse pra gente um pouco mais e tal. E, cara, é que foi um projeto do Cara de Barro e Sargento Rock, apesar de eu achar que tem grande chance de serem projetos muito legais e muito interessantes, eu acho que nesse início de universo a DC deveria focar um pouquinho mais em fazer os grandes personagens, sabe? Apresenta o teu Batman, apresenta o teu Mulher Maravilha, apresenta, sei lá, o teu Lanterna Verde em filme e série, apesar de eu gostar muito da ideia de uma série True Detective de Lanterna Verde, eu gostaria que fosse um filme, sabe? Porque o filme é quando vai ter o grande orçamento, o público vai estar interessado, o público vai estar focado e teria um foco maior na história, sabe? Então, não sei, vamos aguardar. Mas eu acho um pouquinho que esses filmes tipo do Cara de... Sendo que o próprio James Gunn tinha dito que vão ser 2 filmes por ano, eu acho que quando você coloca um spot, coloca uma vaga do filme do Cara de Barro e do filme do Sargento Rock, você tá tirando um pouquinho de espaço e deixando muito mais pra frente filmes de personagens que poderiam aparecer antes, sabe? Essa é a única coisa que eu fico um pouquinho pé atrás, mas eu ainda tô animado. E, claro, quando você coloca a régua de que a finalização desse primeiro grande capítulo vai ter algo semelhante ao que foi o Vingadores Ultimato, não tem como não ficar animado, não tem como você não ficar animado. Mas você tem que entender primeiramente que para chegar em Vingadores Ultimato foram 11 anos de construção, 11 anos. Então, tomaria um pouco de cuidado em relação a isso, porque eu acho que é um pouco, sei lá, um pouquinho, sabe, você tá jogando a regra muito alta e talvez você não consiga cumprir aquilo nesse período, sabe? Você não consiga cumprir ainda com essa coisa, com isso que você falou, tá? Vamos aguardar, mas tô animado desse novo universo da DC e vamos ver o que eles fazem agora nos próximos projetos. Mas vamos aguardar o Superman. Eu acho que o Superman vai definir muito o que a gente vai ter daqui pra frente dentro da DC. E aí, galera, o que vocês acharam dessas novas formações do universo DC? Vocês estão animados pro novo DCU? Acham que é possível realmente, num arco de construção de 6 anos, você chegar num clímax estilo Vingadores? Ou vocês acham, assim como eu, que isso é um pouquinho complicado de se fazer nesse período de tempo e sem a clareza que a DC tá tendo em relação a esses primeiros projetos e tal? Então o que vocês acham? Deixe aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por terem assistido o vídeo. Até a próxima e tchau!